Eu decidi gravar mais um desses vídeos para você. É finalzinho de noite, sexta-feira, 8h35. As crianças foram dormir. Eu tenho um tempinho para compartilhar com vocês. E eu gostei disso, porque me parece que diminui a solidão, entendeu? Eu sei que você que está aí do outro lado sente a solidão, porque quem quer crescer no Brasil acaba vivendo uma vida solitária. Quando você quer sair de farra, quando você quer fazer bobagem, quando você quer ir pro bar encher a cara, quando você quer gastar dinheiro no shopping, quando você quer fofocar sobre a vida dos outros, quando você quer falar da vida de parente, nossa, tem um monte de gente pra isso. Se eu virasse agora e falasse assim, pessoal, quem quer começar a jogar computador aqui, videogame, até 2 horas da manhã, sexta-feira, nossa, vai ter um monte de gente. Agora, quem quer de fato estudar, trabalhar, muitas vezes trabalhar até tarde, muitas vezes usar o final de semana como aquele único tempinho na agenda para que você possa estudar tudo que está pendente, para que você possa colocar o teu segundo negócio em dia. Vai ser muito solitário. E eu lembro que uma vez eu fiz um áudio longo lá no meu aplicativo em que eu falei sobre a solidão de quem quer de fato crescer. Eu vivi isso a vida toda. Então, eu quero trazer mais um desses temas que dificilmente falam com a gente quando nós somos mais jovens e quando nós não viemos de um berço dourado e de uma família super educada e versada em dinheiro. Na boa, todo mundo no Brasil, né? Quase todo mundo, quase todo mundo. Se você não nasceu muito rico e de uma família estruturada, porque ainda tem um monte de rico que vai queimar tudo até o fim da vida, não te falam geralmente sobre funcionamento de dinheiro. Eu quero trazer aqui mais alguns desses temas sobre o assunto dinheiro, né? Por que, Ícaro? Bom, porque dinheiro é importante demais, não esse dinheiro que vocês estão pensando para comprar carro caro e para ficar trocando de roupa, comprando mais sapato que vocês veem as influenciadoras recomendando, e porque ninguém nos ensina. Então eu tenho certeza absoluta que se você fez escola particular, ninguém te ensinou nada sobre dinheiro. Eu tenho certeza que sempre aprendeu, ou pelo menos te tentaram ensinar sobre logaritmo e sobre prisma e a função da mitocôndria, mas não te ensinaram a preencher um cheque. Naquela época, as pessoas usavam bastante o cheque. Ou, por exemplo, te ensinaram a fórmula de Bhaskara, mas não te ensinaram a diferença entre CDB e CDI. Ai, cara, mas caramba, para que uma criança precisaria saber disso? Olha, é verdade. Então quer me dizer que uma criança de 9 anos de idade, 10, 11, 12 anos de idade, ela precisa saber calcular a velocidade de uma bicicleta que desce uma ladeira, mas você não está pronto para apresentar para ela o que é inflação. A primeira coisa que você tem que entender é que na escola todo mundo foi desenhado para trabalhar até o fim da vida e geralmente morrer pobre. Então você entrou na escola, os seus professores vão trabalhar até o fim da vida e geralmente vão morrer pobres. Eu estou sendo um pouco exagerado, pobres, mas é. Professores de um país pobre, recebendo salário pobre, recebendo em um dinheiro pobre. Muitos e muitos professores, apesar da importantíssima função, até hoje eu me apresento como um professor, né? Tenho muito orgulho de dizer que eu sou professor. A maioria dos professores vão deixar um carrinho e uma casinha aí para os seus filhos depois de uma vida inteira de magistério e de trabalho. Então, você encontra professores geralmente cansados, exaustos, e hoje me parece muito mais difícil ser professor hoje, né, com a falta de respeito, de segurança do que antigamente. Seus coordenadores também não saberão falar sobre dinheiro. Provavelmente os seus colegas são crianças, então ninguém vai falar sobre isso. E você vai ter aulas sobre a história do voleibol, mas ninguém vai te falar sobre como é que você poderia poupar da maneira correta. É assim que as coisas são, você avança pela faculdade e é do mesmo jeito. Então, eu acredito que eu posso te ajudar um pouquinho, falando um pouquinho sobre dinheiro de uma forma que ninguém fala pra você. Isso daqui eu não tenho pretensão de exaurir o tema, eu não tenho pretensão aqui de te apresentar um curso, um tratado sobre dinheiro. Eu quero te trazer aqui algumas pequenas verdades que a gente aprende depois que a gente faz dinheiro e que geralmente não comentam com você. Então eu separei ela aqui em 4 temas, eu tenho a minha colinha aqui, então eu nem vou fingir que eu tô olhando para a tela, né? E o primeiro grande conselho eu dividi em letra A, B e C. Então, muito cuidado com quem você ouve quando o assunto é dinheiro. Existem 3 pessoas que vão estar próximas de você desde o seu nascimento, e aí até a sua vida adulta, e muitas vezes durante toda a vida, e que vão em algum momento falar sobre dinheiro com você. Existem as pessoas que são as ressentidas,
Então eu tenho certeza que você conhece pelo menos um parente ou um amigo do seu pai ou da sua mãe que é uma pessoa ressentida. É aquela pessoa que fala, eu abri uma empresa e ela quebrou e eu tenho problemas até hoje, nunca faça isso, seja empregado de alguém ou faça concurso público. A pessoa ressentida, ela ganhou muito dinheiro antigamente, mas perdeu, geralmente ela foi roubada, ela sempre é a vítima. O ressentido nunca é o responsável pela própria ruína. Ele nunca é o responsável, ele nunca foi o responsável pela sua empresa ter falido. Então, o ressentido, qualquer plano, qualquer sonho que você depositar, apresentar para ele, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar desacreditar, tentar dizer que vai dar tudo errado. Essas pessoas geralmente hoje têm muito ressentido que fica o dia inteiro no WhatsApp em grupos do Bolsonaro, do Lula, contra o Alexandre de Moraes. O Brasil não dá certo, nada vai dar certo porque o Brasil não dá certo, nós não damos certo porque os políticos roubaram tudo da gente. O segundo grupo são os bem-sucedidos no trabalho. Presta atenção nisso daqui. Porque eles são muito perigosos. Os ressentidos, a gente não quer nem ouvir. Ih, sai pra lá, que boca de túmulo. Puta merda, só tem olho gordo. Sai fora, sai fora. Agora, os bem-sucedidos no trabalho, presta atenção que isso daqui vale ouro. Os bem-sucedidos no trabalho são perigosíssimos. Porque não quer dizer que, porque aquela pessoa é um bom médico, porque aquela pessoa é um bom advogado, porque aquela pessoa é uma boa fisioterapeuta, que arranjou a vida direitinho e ela paga todas as mensalidades em dia, ela paga o seu financiamento em dia, não quer dizer que ela entenda sobre dinheiro. E muitas vezes essa é a pessoa que nós olhamos que é bem-sucedida, mas ela não entende sobre dinheiro, ela entende sobre trabalho. Ela sabe trabalhar e gastar, trabalhar e gastar, trabalhar e gastar. E às vezes guarda sim um dinheiro. Mas não quer dizer que ela saiba como investir, não quer dizer que ela saiba no que investir, quer dizer que ela não saiba como se programar e se educar para atingir o objetivo que você quer atingir, talvez ela só saiba o plano de vida dela mesma. Então muito cuidado com as pessoas que são bem-sucedidas no trabalho, mas que só sabem trabalhar e não como o dinheiro funciona. E por fim, os idiotas. Os idiotas são a maioria, Nelson Rodrigues diria isso, e os idiotas são essas pessoas que estão sempre cheias de certeza sobre qualquer babaquice que sai da cabeça delas. Então, são aquelas pessoas que vêm com teorias da conspiração, são aquelas pessoas que geralmente vêm falar de investimentos, e aquela pessoa que está sempre metendo os pés pelas mãos. É a pessoa que aproveitou o Telex Free, é a pessoa que quebrou a cara em Rinodê, é a pessoa que quebrou a cara em tudo quanto é tigrinho, é a pessoa que comprou coisa falsa, é a pessoa... Tudo. Mas o idiota, ele é extremamente motivado. Se existe alguém que insiste, é o idiota. Segundo grupo de conselhos aqui que eu trago para você. Os primeiros 100 mil são os mais difíceis. Por que os primeiros 100 mil são os mais difíceis, Ícaro? Porque o dinheiro ainda não está fazendo dinheiro para você. Uma das grandes facilidades de ser rico é que dinheiro faz dinheiro. E os ricos geralmente não contam isso para você. O rico, ele adora pintar uma cena onde ele é um herói, e de fato muitas vezes ele é. Onde ele é um grande templário que está resgatando a humanidade. Mas depois que você faz bastante dinheiro, é muito fácil você continuar fazendo dinheiro. Basta você ficar sentado que esse dinheiro será multiplicado. Então, os primeiros 100 mil são os mais difíceis, graças a 3 motivos. O Brasil é um país que tributa muito sobre consumo. Tudo que você gasta pesa muito mais na sua conta no final do mês do que uma pessoa rica. Então, quando você compra um saco de arroz, isso custa muito mais para você do que uma pessoa rica. E olha só, nós compramos arroz todo dia, nós compramos óleo, nós compramos azeite, nós compramos carne, frango, nós pagamos, enchemos o nosso carro de gasolina, nós gastamos papel higiênico, pasta de dente todos os dias. Então, a pessoa que tem mais dinheiro, finalmente ela consegue tirar o nariz da água, porque agora ela tem um restinho de dinheiro que fica na conta. E fica na conta o quê? Multiplicando. Hoje, pelo menos 15% ao ano. Então, os primeiros 100 mil são os mais difíceis. São os mais difíceis por quê? Porque ainda que você tenha 100 mil reais, você está a uma emergência ou a uma pequena surpresa inesperada de perder esses 100 mil reais. Ícaro, caramba, eu consegui, depois de muito trabalho, juntar os primeiros 100 mil. Basta que sua mãe fique doente, ela não tenha plano de saúde, você acabou todo o teu dinheiro. Basta que o teu parente morra de repente, os seus outros parentes não vão ter dinheiro nenhum, aí você vai ter que ser chamado ali para ratear a maior parte. Basta que um carro teu sofra um acidente, você sofra um acidente, o pneu do carro estoure, você está sempre muito perto de perder esses 100 mil reais, então é por isso que eles são
os mais difíceis. Terceiro grupo de conselhos aqui que geralmente as pessoas não trazem, né? Pessoal, geralmente as pessoas não sabem o tanto que elas perdem para a inflação. Elas ficam com o dinheiro parado na conta, com medo de investir. E geralmente as pessoas elas têm muito medo de investir. Elas têm uma ideia de que, nossa, não ter dinheiro causa medo, mas é uma coisa que ela já se acostumou. E é por isso que é muito comum pessoas com mais idade, se elas vendem um imóvel, a primeira coisa que elas fazem é, nossa, mas aí eu vou fazer o que com esse dinheiro? Vai que eu perco. Mas peraí, como assim você perde? Você tá andando na rua, tropeça e perde 400 mil reais de um imóvel? Mas é uma lembrança. É uma lembrança de 6 trocas de moedas, de 2 constituições, da impossibilidade de comprar dólar, de um confisco nacional, de um congelamento de preços, e tudo isso as pessoas viveram até há pouco tempo atrás. Então, assim, absolutamente todo o seu dinheiro deve estar investido para se proteger pelo menos da inflação e mais um prêmio. Por quê? Porque você sempre ficará mais pobre. Existem 2 inflações. Existe a inflação que nós vemos na rua e existe a sua inflação. Existe a inflação que o William Bonner diz, o IPCA está em 4,82, e existe a sua inflação. E nós devemos ter 4 e alguma coisa hoje de inflação esse ano, nos últimos 12 meses. As coisas aumentaram só 4% para você? Eu aposto que não. Então, por exemplo, o plano de saúde eu sei que aumentou 15%. Escola? Não sei, mas eu vou te dizer. No ano que vem, pode se preparar que a escola particular vai aumentar aí de 12% a 20%. Pode se preparar. Então, a inflação da nossa vida, ela é muito maior do que a inflação que você olha no IPCA, por mais que a estatística diga que, no geral, aquele é o índice de preços ao consumidor. Então, é importantíssimo que você saiba quanto o dinheiro derrete todos os dias. Eu não falo nem todos os anos, nem todos os meses, todos os dias por não estar investido. E um próximo ponto, a nossa vida está cada vez mais dolarizada. Os celulares, nós somos infinitamente mais dolarizados que os nossos pais e os nossos avós, muito. Então, esse microfone é dolarizado, a câmera que eu estou usando aqui para você, o celular, é dolarizado, a nossa internet, a nossa Netflix, tudo à nossa volta é cada vez mais dolarizado. Então isso faz com que o dinheiro também se mexa mais. E é por isso que você precisa saber o que fazer com o seu dinheiro. E por fim, ainda que você comece a investir, e eu não vou te vender nada aqui sobre investimentos, né? Ainda que você aprenda a investir, é importante que você entenda que os investimentos errados também tomam teu dinheiro. Pessoal, toda vez que você investe errado, você paga imposto desnecessário ou ganha menos do que deveria. Se você abrir o aplicativo da sua conta agora e a sua carteira de investimentos e o seu dinheirinho ali investido estiver rendendo menos que o CDI, sinal de alerta. Para tudo e tenta entender por que você não está ganhando pelo menos o CDI. Isso é muito importante. Outro ponto. Ícaro, eu deixo o dinheiro parado no CDB com baixa automática e aí de tempos em tempos o gerente me liga, daí eu invisto de novo, eu até autorizei ele a investir de novo. O problema é que toda vez que você coloca o seu dinheiro num CDB de 1 ano, quando esse 1 ano passa, ele inteiro é sacado, você paga imposto de renda e aí o gerente pega o dinheiro que caiu na sua conta depois de pagar o imposto e reinveste. Pergunta, por que você está pagando esse imposto? Por que todo ano você está deixando o imposto diminuir o seu dinheiro? Mas imposto é só sobre o que ganha. Exato, mas você não quer pagar imposto sobre nada. Pessoal, se vocês acham que ricos ficam ricos só trabalhando, vocês estão viajando. Rico fica rico entendendo como é que o dinheiro funciona e aí todo aquele dinheiro que ele produz trabalhando, ele investe corretamente para que ele continue se multiplicando. Segundo ponto, pagar imposto sem necessidade sobre o próprio patrimônio. É importante que você entenda que no Brasil um contador é tão importante quanto uma boa mãe. Você entender que você não pode pagar impostos sem necessidade, ainda mais num país que cobra impostos demais. E por fim, taxas de administração, de performance. Pessoal, muito cuidado.
Muito cuidado quando vocês forem investir em banco, muito cuidado quando vocês forem escolher um escritório de investimentos, porque muitas vezes esse pessoal bate beta com o seu dinheiro. Todas as vezes que um assessor te oferecer um COI, você consegue fazer uma promessa aqui comigo? Se um assessor te oferecer um COI, você vai desligar o telefone na cara dele, ou você vai falar obrigado, mas deu, lá no WhatsApp, e você vai tirar o seu dinheiro dessa pessoa. Toda vez que essa pessoa vier com crise, CRAS, sem necessidade, quando eles vierem com um CDB de um banco menor que te traz mais retorno, a maioria desses produtos são inteiros comissionados. Quando eles vierem com fundos de investimento para produtos que nunca deveriam ser oferecidos na forma de fundos de investimento, cuidado. Cuidado, porque essas pessoas vivem das comissões dos produtos que elas indicam para você. Eu sei que quando a gente fala de dinheiro, é sempre um assunto complicado. Eu sei que falar sobre dinheiro, inclusive para os nossos filhos ou para os nossos pais, são também assuntos muito complicados. Mas aqui eu gostaria de deixar um livrinho para vocês de recomendação. Tem dois livros que eu gostaria de recomendar para vocês. Eles têm, inclusive na editora, lá na H1, o Investidor Completo. Esse livro aqui é bom, mas é para quem já tem um pouquinho mais de contato com o tema. Agora, esse livro tem o em português. O Investidor do Senso Comum, do John Bogle. Isso daqui todo mundo poderia ler. Pequenininho, ó. O meu é em inglês, mas tem em português. Investidor do Senso Comum. Esse livro todo mundo deveria começar a ler. Todo mundo consegue entender. E aí, O Homem Mais Rico da Babilônia também. Para o comportamento, para a mentalidade, para o entendimento de dinheiro. São ótimas recomendações. Estudem sobre dinheiro. Estudem sobre investimentos. Não dependam apenas dos outros. Não confiem às cegas nos outros, a não ser que sejam pessoas que vocês confiem demais. E eu posso te dizer, essas pessoas são muito raras. Enfim, eu só quis trazer aqui mais algumas reflexões. Eu sei que esses temas geralmente são raros, eu sei que é difícil conversarmos com amigos e com os nossos pais e com os nossos parentes sobre isso. A minha intenção aqui não era dar um curso ou uma aula para você, era só replicar um pouco desse bate-papo que faz falta, né? Faz falta. E me diga se você gostou, se você achou que o vídeo não te ensinou nada, também me diga, me faça entender se o conteúdo está servindo e ajudando vocês. E é isso, eu espero que eu tenha ajudado. Bom final de semana e até semana que vem.